Sei que ela trará para as exigências de sua nova função a mesma dedicação inabalável ao dever na qual tanto confio. Bem, nossas famílias e, você sabe, o que está acontecendo na comunidade deve ser realmente desafiador para você. Em toda a Grã-Bretanha, a tensão é palpável enquanto Windsor se torna palco de um momento sem precedentes. Catarina e Guilherme avançam, não como herdeiros, mas como rei e rainha, surpreendendo uma nação despreparada para essa mudança repentina. Alguns comentam sobre a saúde frágil do rei Charles. Outros apontam para decisões urgentes nos bastidores, enquanto alguns pressentem uma reestruturação calculada da própria coroa. Multidões suspiram, membros da realeza trocam olhares apreensivos e aliados assistem incrédulos. Então, o que realmente transformou esse momento em história? Continue conosco, porque o que acontece a seguir muda tudo. Quando a coroa mudou de mãos silenciosamente. O momento não chegou com trombetas ou trovões, mas com palavras que carregaram um peso muito além do teto abobadado da abadia de Westminster. Sob os mesmos arcos onde o rei Charles fora coroado apenas 2 anos antes, o arquipélago de Canterbury proferiu uma bênção que muitos agora consideram o verdadeiro ponto de virada da monarquia moderna. Sua mensagem era simples, porém profunda. A coroa não era mais apenas uma herança, mas uma responsabilidade que passava para aqueles que estavam prontos para carregá-la. Em todo o reino, o significado foi compreendido instantaneamente. Em seguida, veio a imagem que selou o dia na história. A princesa Anne, firme e desprovida de sentimentalismo, avançou como guardiã dos deveres reais. Em suas mãos estava a recém-encomendada coroa da rainha consorte, criada pela Gerard & Company. A joalheria real está ligada à monarquia desde 1735, cravejada com rubis birmaneses, safiras e diamantes da coleção particular da rainha Elizabeth II. A coroa simbolizava continuidade e confiança conquistada, não ostentação. Funcionários do palácio confirmaram posteriormente a existência de 2 versões. Uma coroa mais pesada, guardada na Torre de Londres para grandes ocasiões de Estado, e uma versão cerimonial mais leve, criada exatamente para momentos como esse. Catarina usou a coroa mais leve apenas brevemente, enquanto os sinos da abadia ressoavam por Londres, mas esse curto momento transformou a forma como a nação a via. Observadores notaram sua calma, uma compostura quase solene. Ela não estava simplesmente aceitando um símbolo, mas sim um fardo. Em poucas horas, a mudança tornou-se visível ao público. William e Catherine chegaram ao castelo de Windsor para seu primeiro passeio público após a bênção, agora atuando não apenas como herdeiros, mas como o centro ativo da monarquia. As ruas estavam repletas de milhares de pessoas agitando bandeiras e segurando flores, muitas usando broches feitos à mão com os dizeres "Pelo futuro, William e Catherine". William se movia com uma mistura de discrição e afeto, enquanto Catherine, vestida com um casaco cinza-pombo e usando a coroa menor, cumprimentava as pessoas com uma serena segurança. Crianças lhe entregavam bilhetes dobrados. Uma veterana idosa inclinou-se para a frente e sussurrou: "Deus abençoe a nova rainha." Sua resposta foi igualmente reveladora: "Deus abençoe o rei." Nos bastidores, os assessores do palácio eram cautelosos com as palavras. Eles enfatizaram que isso não era uma regência, mas sim uma administração conjunta. O rei Carlos III, que agora repousa sob supervisão médica em Sandringham, havia formalmente transferido as funções reais do dia a dia. A autoridade havia mudado, mesmo que os títulos só agora tivessem acompanhado essa mudança. Uma ausência aguçou o momento. A rainha Camila não compareceu, optando por permanecer na Ray Mill House para o que fontes descreveram como reflexão privada. Sua decisão gerou um debate discreto, com um comentarista observando que, enquanto Westminster representava um novo espírito, Windsor revelava quem agora o carregava. A reação pública foi imediata. As redes sociais foram inundadas com hashtags elogiando Catherine, a princesa Anne e o que muitos chamaram de retorno a uma monarquia guiada pelo dever. Uma pesquisa da YouGov mostrou que 84% dos britânicos apoiaram a transição, considerando-a oportuna e sensata. Os índices de aprovação de Catherine subiram para o nível mais alto desde 2022. A cobertura internacional se concentrou em uma única imagem: Catherine curvando-se diante da princesa Anne no momento da entrega da coroa. A CNN descreveu a cena como a imagem real que definiu a década.
Ao cair da noite em Windsor, William parou junto ao carvalho memorial dedicado ao rei Charles III e depositou um buquê de flores de uma criança em sua base. Catherine observava atentamente. Naquele gesto discreto, a lealdade encontrou a liderança, e a verdadeira reviravolta do dia ficou clara. A monarquia não esperou por uma coroação para mudar. Ela já havia seguido em frente, e o país estava seguindo em frente com ela. Então, o que você acha que desencadeou essa silenciosa transferência de poder? Diver, destino ou uma jogada calculada? E quem realmente lidera agora? Fique ligado. No momento em que o eixo do palácio mudou, quando William e Catherine acenaram calmamente pela última vez e voltaram-se para os portões do castelo, o público viu confiança, união e propósito. Para a multidão do lado de fora de Windsor, pareceu um final elegante para um dia histórico. Dentro do palácio de Buckingham, porém, a atmosfera era bem mais tensa. As imagens que já circulavam pelo mundo, da princesa Anne entregando a coroa de Har a Catarina sob os antigos arcos de Westminster, estavam sendo analisadas não como símbolos, mas como sinais. O que parecerá cerimonial para a nação parecia desconfortavelmente próximo da sucessão dentro dos muros do palácio. No centro dessa tensão silenciosa estava a rainha Camila. Declarações oficiais afirmavam que ela havia se afastado temporariamente para apoiar o rei Charles III, enquanto ele se recuperava sob supervisão médica em Sandringham. Sua ausência tanto da bênção da abadia quanto do passeio por Windsor foi justificada como um período de reflexão particular na Ray Mill House. No entanto, poucos dentro do sistema acreditavam que fosse tão simples assim. Aquelas próximas ao seu círculo sugeriam que algo mais profundo estava acontecendo. A história, diziam, estava sendo escrita sem a presença dela. Segundo relatos, Camila assistiu à cerimônia do Ray Mill. Uma confidente compartilhou posteriormente que ela ficou comovida com as palavras da princesa Anne, mas abalada com o que aconteceu em seguida. O papel de Anne não foi apenas cerimonial, foi também declarativo. Ao colocar a coroa na cabeça de Catarina, ela afirmou publicamente onde residia agora a autoridade moral da monarquia. Em poucos dias, esse simbolismo transformou-se em prática. O protocolo do palácio começou a mudar discretamente, mas de forma decisiva. As linhas de reporte dentro da unidade de comunicações da família real foram alteradas. Equipes que antes respondiam conjuntamente ao Palácio de Buckingham e a Clarence House passaram a operar diretamente sob o gabinete do príncipe e da princesa de Gales. Embora as autoridades tenham descrito a mudança como temporária, observadores experientes da realeza a consideraram algo completamente diferente. Um terremoto constitucional. Dizia-se que o rei Charles, ainda em repouso em Sandringham, havia aprovado as mudanças. Fontes internas insistem que foi a princesa Anne quem o incentivou a agir, oferecendo-lhe a garantia de que a história não pararia por causa da incerteza. Uma fonte recordou claramente as suas palavras. Pode descansar. Charles, eles estão prontos. Essa frase se espalhou rapidamente pelos círculos da realeza. Em 48 horas após a bênção, a agenda de Catherine já a refletia. Ela ofereceu um almoço informal para jovens embaixadores da Commonwealth no Palácio de Kensington. Não havia coroas, carruagens ou pompa, apenas conversas focadas em educação, oportunidades e inovação. A mensagem era inequívoca. A liderança já havia começado. Seguiu-se uma reação internacional. Os jornais britânicos elogiaram a sua autoridade serena. Veículos de comunicação estrangeiros destacaram o seu trabalho como prova de que a monarquia estava a recuperar a sua clareza moral. Contudo, dentro do palácio, persistia um clima de inquietação. A secretária particular de Camila, Fiona Shelburne, demitiu-se dias após a bênção, alegando reestruturação. Funcionários, outrora leais a Clarence House, foram transferidos para Kensington. Um ex-assessor descreveu a situação como desorientadora, dizendo que o chão parecia estar se movendo sob os pés de todos. Apesar de tudo, a princesa Anne manteve-se uma presença constante. Ela visitou o rei 2 vezes naquela semana, levando notícias e reforçando a união. Quando questionada se as mudanças eram permanentes, sua resposta foi tipicamente direta. A coroa não espera pelo conforto. Ela espera pela coragem. A frase dominou as manchetes e acentuou o contraste entre a liderança francadiana e o silêncio de Camila. Logo surgiram rumores. Com Guilherme presidindo as reuniões semanais do Conselho Privado e Catarina liderando os compromissos oficiais, alguns historiadores começaram a falar de uma monarquia dual na prática, ainda que não no nome. Sem precedentes. Sim, mas não impossível.
E a cada dia que passava, ficava mais difícil ignorar a verdade que se revelava por trás das portas do palácio. Será que a monarquia britânica estaria silenciosamente se reinventando, com William e Catherine dividindo o poder de forma invisível? O que significa esse reinado duplo secreto? Fiquem ligados. Quando uma bênção se tornou uma transferência de poder. Uma bênção, muitos se apressaram em dizer, não é uma coroação. Contudo, na linguagem da fé e da tradição, uma bênção prepara o terreno para o que inevitavelmente virá a seguir. Aquelas palavras cuidadosamente escolhidas, proferidas na abadia de Westminster, foram amplamente compreendidas como algo mais do que um consolo espiritual. Para o público, soaram como uma confirmação silenciosa de que o futuro do trono já havia passado para novas mãos. Nos dias que se seguiram, Catarina pareceu agir com uma confiança que não precisava de alarde. Fotografias dela saindo da abadia de Westminster foram divulgadas, não para um compromisso formal, mas para uma visita não anunciada a um centro de cuidados paliativos infantis. Não havia câmeras convidadas, nem qualquer aviso prévio. Mais tarde, no mesmo dia, o palácio confirmou que ela presidiria o Fórum da Juventude da Commonwealth, ao lado da princesa Anne. Os comentaristas começaram a traçar um contraste inconfundível. Camilla, rainha de título, permanecia invisível e inaudível. Catherine, rainha de fato, aparecia onde quer que o dever lhe parecesse mais humano. As pessoas mais próximas do rei Carlos III insistiram que não havia ressentimento na mudança, apenas resolução. Um assessor de longa data relembrou um momento a sós entre o rei e a princesa Ana, no qual Carlos disse calmamente, deixa brilhar. É isso que sua mãe teria desejado. Por trás desse sentimento, havia uma verdade mais profunda. A autoridade que antes parecia frágil e compartilhada, agora se consolidava com clareza. Essa realidade tornou-se visível durante uma caminhada simbólica pelos jardins de Sandringham, onde William e Catherine encontraram voluntários locais que haviam apoiado a propriedade durante o recente retiro de saúde do rei. A luz da tarde lançava um brilho quente sobre os jardins de Norfolk, enquanto a comitiva chegava, recebida por aplausos suaves e o ondular de bandeiras do Reino Unido. O rei Charles, em repouso sob supervisão médica, não apareceu, mas sua presença foi sentida de maneiras mais discretas. Rosas brancas enfeitavam o caminho. Os sinos da paróquia tocaram suavemente ao longe. Não se tratava de uma despedida, mas sim de um ato de liderança em ação. William e Catherine saíram juntos, vestidos discretamente de azul marinho, um sinal deliberado de união e propósito compartilhado. Não havia carruagem suntuosa, nem cerimônia pomposa, apenas duas figuras percorrendo um caminho outrora familiar à Rainha Elizabeth II. Elas paravam com frequência, acenando para a multidão com sorrisos genuínos. O que começou como uma visita de cortesia rapidamente se transformou em algo mais. Catarina ajoelhou-se para falar com um jardineiro idoso que cuidava dos jardins há mais de 50 anos. Ele ofereceu-lhe um pequeno buquê de lírios brancos e murmurou orações pelo rei. Ela segurou a mão dele e respondeu suavemente. Ele sente suas orações todos os dias. Ali perto, William conversava com jovens escoteiros, dizendo-lhes que o melhor serviço é aquele prestado quando ninguém está olhando. As câmeras registraram o momento com clareza. Nenhum dos dois estava mais esperando para governar. Eles já estavam. Dentro do salão principal, seguiu-se uma recepção privada, com a presença de assessores de alto escalão e da princesa Anne, cuja influência moldara discretamente cada etapa da transição. Ao erguer um copo, suas palavras foram breves, porém incisivas. A coroa não é um presente, disse ela. É uma passagem. Mais tarde, Catarina reconheceu que a orientação de Ana as havia ancorado durante a mudança. Ao cair da noite em Sandringham, Catherine recebeu uma pequena mesa redonda com representantes da Fundação Real, do Conselho Britânico e do Secretariado da Commonwealth. O foco era a diplomacia cultural em um mundo em transformação. As propostas elaboradas meses antes agora pareciam proféticas, enfatizando a educação e a sustentabilidade em detrimento do espetáculo. Assessores confirmaram que as ideias seriam diretamente incorporadas ao próximo Fórum da Juventude da Commonwealth, que Catherine e Anne co-presidirão. A Sky News a chamou de bússola moral da monarquia. Contudo, nos bastidores do palácio, nem todos estavam dispostos a aceitar o quanto a balança já havia pendido para o lado negativo. Agora, enquanto Catarina remodela discretamente a monarquia, será que a tradição sobreviverá à sua visão? Ou a coroa britânica já encontrou um novo ritmo? Em Clarence House, a rainha Camila permaneceu fora de vista, mas longe de estar ausente.
Fontes disseram que ela passou esses dias revisando pastas de instituições de caridade e remanejando discretamente assessores, trabalhando a portas fechadas com o que alguns descreveram como uma calma gélida e outros como um retiro calculado. Uma fonte interna foi mais direta. Ela se sentia deslocada. Não era assim que havia imaginado o último capítulo de sua vida na realeza, vendo outra mulher ascender, não por meio de controvérsias ou ambição, mas por meio de anos de serviço constante e disciplinado que não podiam ser questionados. Enquanto Camila se readaptava, o rei Charles III recebia relatórios diários da princesa Anne. Cada visita foi precisa e desprovida de sentimentalismo. Ela trouxe fotografias da caminhada em Sandringham, mostrando Guilherme e Catarina cumprimentando voluntários, conversando com crianças e ouvindo mais do que falando. O rei estudou as imagens atentamente. Eles entendem o povo, ele teria dito. É isso que importa agora. Pouco depois, o palácio divulgou uma única fotografia oficial. William e Catherine caminhando de mãos dadas por uma alameda no jardim, emoldurada por roseiras e com a capela ao longe. A legenda era reveladora em sua sobriedade. Simples. Continuidade na graça. A reação do público foi imediata. Os jornais europeus elogiaram a compostura do casal, com o Le Figaro descrevendo um novo ritmo para a realeza, mais calmo e sincero. Os veículos de comunicação americanos focaram em Catarina, retratando-a como uma figura que reformula o significado da coroa. Nos Estados Unidos, as pesquisas de opinião refletiram essa mudança. 86% aprovaram sua direção diplomática, muitos a considerando a ponte entre a tradição e o futuro. No entanto, por trás do calor do apoio público, uma realidade mais silenciosa se impunha dentro dos muros do palácio. Fontes internas do palácio sugeriam que a convalescença do rei poderia se estender muito mais do que o inicialmente previsto, colocando, na prática, a autoridade do dia a dia nas mãos de Guilherme e Catarina. As declarações oficiais evitavam cuidadosamente a palavra regência, mas a estrutura falava por si. Um pacto tácito havia se formado, protegido pela princesa Ana, aceito pelo rei e sustentado pela liderança firme de Catarina. Para Camila, esse pacto significava permanecer rainha apenas no título, enquanto observava o poder simbólico migrar para outras pessoas. O lugar dela permaneceu, mas o centro havia mudado. Enquanto William e Catherine deixavam Sandringham sob a luz crepuscular, um correspondente da BBC captou o clima de forma sucinta. A coroa não estava mais esperando o tempo passar. O momento já havia sido escolhido. Dias depois, o palácio confirmou o que muitos já pressentiam. Catherine e a princesa Anne copresidiriam o Fórum da Juventude da Commonwealth, que aconteceria em Londres. Curiosamente, o anúncio partiu do gabinete do príncipe e da princesa de Gales, e não da Clarence House ou do Palácio de Buckingham. Nos círculos da realeza, a mensagem era inequívoca. Este gabinete era agora a voz executiva da monarquia para a diplomacia pública. Para Catherine, a nomeação tinha um significado mais profundo. Parecia mais uma coroação de valores do que uma mera cerimônia, o resultado de anos de preparação e contenção. Ela mesma escolheu o tema do fórum, propósito compartilhado em um mundo dividido, redigindo-o numa noite em Adelaide Cottage antes de enviá-lo para Anne. A resposta foi curta e reveladora. Perfeita. Era o que precisávamos há anos. Juntas, as duas mulheres haviam se tornado o eixo estabilizador da monarquia. Anne, a experiente guardiã do dever. Catherine, a moderna arquiteta da conexão. Os preparativos para o fórum refletiram essa filosofia. Catherine priorizou a substância em detrimento do espetáculo. Painéis sobre educação, inovação juvenil e resiliência climática substituíram os grandes banquetes. Acadêmicos de Ghana, Singapura e Canadá foram convidados a contribuir. Até mesmo a coroa de consorte Gerard Queen entrou na história, com a confirmação de que sua versão mais leve foi feita de platina reciclada e pedras doadas por nações da Commonwealth, refletindo a insistência de Catarina em obter materiais de origem ética. No entanto, à medida que sua influência se expandia, o afastamento de Camila se tornava mais difícil de esconder. Diversas aparições em eventos beneficentes foram canceladas ou adiadas. E quando questionada sobre a presença dela no fórum, uma porta-voz do palácio ofereceu apenas palavras cautelosas de apoio. Nos círculos da realeza, o significado era claro. E foi nesse contexto frágil que o príncipe William, determinado a preservar a união familiar, discretamente organizou uma visita particular à sua madrasta. Um encontro que testaria se a reconciliação conseguiria acompanhar o ritmo de uma monarquia que já avançava. Mas como a ascensão discreta de Catarina tornou Camila quase invisível,
E será que um encontro privado poderia redefinir completamente o futuro da monarquia? Continue assistindo. O encontro privado na Ray Milhouse transcorreu sem discussões acaloradas ou declarações públicas. No entanto, pessoas próximas descreveram posteriormente a atmosfera como carregada de seriedade. William chegou sem cerimônia, determinado a falar abertamente. Segundo fontes familiarizadas com a conversa, ele disse a Camila que ela sempre teria um lugar na família, mas que o país clamava por renovação. Suas palavras foram cuidadosas, ponderadas e inequívocas. Camila Lisson manteve a compostura, mas estava visivelmente cansada. Sua resposta veio em voz baixa, quase como se o tempo a tivesse desgastado. A renovação, disse ela, chega para todos e nunca pede permissão. Quando fragmentos dessa conversa vieram à tona mais tarde no Daily Telegraph, foram interpretados não como amargura, mas como um alerta moldado pela experiência. O equilíbrio de poder havia mudado e não havia caminho de volta. Embora esse capítulo tenha se encerrado atrás dos muros do palácio, Catarina continuou a olhar para o futuro com notável clareza. Os preparativos para o Fórum da Juventude da Commonwealth avançaram rapidamente, guiados por sua insistência de que os holofotes não pertenciam à realeza, mas à próxima geração. Ela encomendou pessoalmente um curta-metragem de abertura, recusando a narração de qualquer membro da família real. Em vez disso, vozes jovens de toda a Commonwealth contaram suas próprias histórias, falando sobre educação, oportunidade e responsabilidade. A frase final, aprovada palavra por palavra pela própria Catherine, carregava uma força silenciosa. Liderança não se trata de quem está acima, mas de quem está ao lado. Poucas horas após seu lançamento, o filme se espalhou pelas redes sociais, elogiado por sua humildade e propósito. Jornais na África e no Caribe o descreveram como um momento de coroação do povo, a prova de uma monarquia finalmente dialogando com o seu futuro, em vez de apenas se dirigir a ele. Dizia-se que até mesmo o rei Carlos III ficou profundamente comovido. Mais tarde, a princesa Anne revelou que ele assistiu à prévia em particular e permaneceu em silêncio antes de falar. Ela entende o que eu tentei começar, disse ele suavemente. Só agora isso vai perdurar. Vindo de um rei conhecido por sua paciência e visão de longo prazo, o comentário carregava um peso incomum. Sugeria não arrependimento, mas a aceitação de que seu legado seria completado por meio de outros. Quando os convites oficiais para o Fórum da Juventude da Commonwealth foram emitidos, o papel de Catarina já havia cruzado uma linha invisível. Comunicados diplomáticos instruíram os embaixadores internacionais a tratá-la formalmente como Sua Majestade, a Rainha Consorte. Designada, um título honorífico aprovado pelo Conselho Privado, até que uma coroação completa pudesse ocorrer. Comentaristas da realeza descreveram a cerimônia como uma coroação discreta, sem precedentes em sua sobriedade, porém inconfundível em seu significado. Sem mallarde, sem proclamação, Catarina adentrou um espaço que já não podia ser descrito como simbólico. Nossos corredores do palácio, assessores comentavam em voz baixa sobre a rapidez com que tudo acontecera. A princesa Ana, sempre pragmática, minimizou a surpresa. A história raramente se anuncia, ela teria dito. Ela simplesmente segue em frente quando o momento chega. Sua parceria com Catarina tornou-se a força estabilizadora da monarquia, permitindo que Carlos descansasse e Guilherme governasse sem alarde. Juntas, elas equilibraram continuidade e mudança de uma forma que poucos consideravam possível. Mesmo com a crescente influência de Catherine na diplomacia, na liderança juvenil e na autoridade moral, os ecos daquele encontro na Ray Milhouse persistiram. As palavras de Camila continuaram a circular, agora interpretadas menos como resignação e mais como profecia. A renovação havia chegado, imparável e inesperada, remodelando a coroa não por meio de cerimônias, mas por meio de propósito, e com o mundo já respondendo a Catarina como rainha em tudo, menos no nome. A pergunta final nos círculos reais não era mais se a transição havia acontecido, mas quanto tempo levaria para o resto da instituição ser forçado a se adaptar. Agora, o que Camila realmente quis dizer quando alertou que a renovação nunca pede permissão? E até que ponto o reinado discreto de Catarina e William remodelará a coroa? Continue acompanhando. Quando o serviço ofuscava a cerimônia, toda a ascensão deixava uma sombra para trás. À medida que a presença de Catarina se tornava mais forte, aqueles próximos à rainha Camila admitiam discretamente que ela se sentia cada vez mais sozinha. Ela não participava mais de reuniões estratégicas importantes, nem era mais figura central nas coletivas de imprensa.
Uma assessora revelou que ela ainda lia todos os jornais todas as manhãs, extremamente atenta não só ao que era escrito, mas também aos silêncios. A ausência falava mais alto que as críticas. À medida que os preparativos se intensificavam, Catherine e a princesa Anne se encontraram para um ensaio final no Westminster Hall. Ali, pararam diante da histórica cadeira da coroação, outrora usada por Carlos II. Catarina repousou a mão na estrutura de madeira desgastada e murmurou que ainda pertencia ao rei. A resposta de Ana foi imediata e firme. Dia pertenceria a Catherine, disse ela. Mas o que mais importava era que ela o tivesse conquistado. Uma câmera próxima registrou a troca e, quando foi transmitida para o mundo todo, tornou-se uma imagem icônica. Não se tratava de uma transferência de poder, mas de confiança. Quando o Fórum da Juventude da Commonwealth chegou, a história já havia mudado. Não se tratava mais de transição, mas de transformação. Naquela manhã, uma chuva fina caía sobre Westminster, mas, dentro do grande salão, pairava uma sensação de energia silenciosa. Este foi o primeiro grande evento real internacional presidido inteiramente por Catarina. Com a princesa Ana ao seu lado como representante do rei, não houve trombetas, nem trajes cerimoniais. Catherine entrou vestindo um elegante terno cor marfim, usando apenas a pequena coroa de serviço, cujo brilho discreto transmitia uma mensagem clara. Elegância, não ostentação. Delegados de mais de 40 nações lotavam o salão. Quando Catherine se levantou, não proferiu um discurso formal, apenas palavras ponderadas, ditas com calor e convicção. Falou sobre a crença que transcende fronteiras e sobre o serviço como o princípio da liderança. Os aplausos foram espontâneos e prolongados. Ao longo do dia, painéis sobre educação, direitos das mulheres e sustentabilidade substituíram a cerimônia tradicional. Catherine ouviu atentamente, fez perguntas e participou de discussões com jovens líderes de Nairobi a Delhi. A princesa Anne observou com discreto orgulho, comentando mais tarde que Catherine possuía a autoridade mais rara de todas, aquela que não exige nada. Naquela mesma tarde, a rainha Camila fez sua primeira aparição pública em semanas, visitando uma instituição de caridade voltada à alfabetização em Wiltshire. A coincidência com o fórum gerou inevitáveis comparações. Catarina atraiu a atenção mundial. A visita de Camila passou praticamente despercebida. Fontes insistiram que foi uma escolha deliberada, um ato de dignidade, mas admitiram em privado que ela queria lembrar ao país que ainda era rainha. Ao cair da noite, Catarina encerrou o fórum com palavras que silenciaram a sala. A coroa, disse ela, existe não para governar, mas para lembrar que compaixão é poder e humildade é força. A ovação de pé durou quase 2 minutos. Na manhã seguinte, as manchetes eram inequívocas. Catarina estava liderando a Commonwealth. Logo depois, o Palácio de Kensington divulgou uma fotografia de Catarina e Ana de mãos dadas sob a bandeira da Commonwealth. Disse que o rei Charles, assistindo de Sandringham, sorriu em meio às lágrimas. Ela não está substituindo ninguém, observou ele em silêncio. Ela está restaurando o que quase se perdeu. E naquele momento, ficou claro que Catarina não havia sido coroada, mas seu reinado já havia começado. Mas e se a ascensão de Catarina e Guilherme não fosse apenas a renovação de uma tradição, mas uma revolução silenciosa remodelando a coroa? Até onde seu reinado realmente chegará? O inverno, quando a coroa se desfez. Nos bastidores da união pública, outra história se desenrolou em quase total silêncio. A rainha Camila passou o Natal longe dos holofotes em Raymil House, cercada apenas por amigos próximos e seu filho, Tom Parker Bowles. Ela recusou o convite para comparecer à cerimônia na abadia, alegando oficialmente motivos de saúde. Embora pessoas próximas a ela tenham sugerido que a decisão foi ponderada e deliberada, ela entendia que a situação havia mudado. Um assessor de longa data comentou isso discretamente. Ela sabia que a era do seu reinado estava chegando ao fim, não em termos de título, mas de relevância. M. Sandringham, o rei Charles, assistiu à cerimônia pela televisão. Quando Catherine apareceu na tela, serena e radiante em sua contenção, ele teria se virado para a princesa Anne e sussurrado que sua mãe teria aprovado. Anne não hesitou. Eu também, respondeu ela. Naquele breve diálogo, não registrado, um selo geracional foi colocado sobre o que já havia começado. Nos dias que se seguiram, o protocolo foi ajustado com uma rapidez impressionante. O Conselho Privado emitiu uma diretiva reconhecendo formalmente a princesa de Gales como chefe de Estado interina para importantes funções cerimoniais, um papel nunca antes atribuído a uma consorte não reinante.
Especialistas em direito constitucional debateram as implicações, mas a reação do público foi clara. A aprovação disparou. O país já havia aceitado a mudança. Na manhã de Natal em Sandringham, isso se confirmou. Multidões se reuniram apesar do frio, ansiosas por um vislumbre da família. Quando William e Catherine apareceram com George, Charlotte e Louis, os aplausos foram imediatos e emocionantes. Não se tratava de uma pompa distante, era proximidade. Catarina parava com frequência, aceitando flores e bilhetes escritos à mão. Uma senhora idosa apertou a mão dela e sussurrou que já carregava a coroa sem precisar usá-la. Naquela tarde, Guilherme e Catarina ofereceram um almoço privado para voluntários, enfermeiras e famílias de militares, substituindo o tradicional banquete formal antes organizado por Camila. O clima era íntimo, de gratidão e profundamente humano. Um dos convidados comentou mais tarde que aquela era a monarquia que esperavam. Ao cair da noite, o rei Charles fez um breve discurso televisionado de Sandringham. Suas palavras foram gentis, mas inconfundíveis. Ele agradeceu à sua família, destacando o príncipe e a princesa de Gales, elogiando sua devoção e compaixão como a própria essência do serviço. Muitos observadores descreveram o ato como a maior proximidade que a Grã-Bretanha já teve com uma abdicação pública nos tempos modernos. Naquela noite, a família se reuniu em particular em Windsor. William ergueu um copo ao lado de Catherine e falou suavemente sobre novos começos conquistados, não herdados. Até o rei sorriu, visivelmente em paz. Lá fora, caía neve. Era o primeiro Natal branco em anos. Longe dali, em Raymil, Camila observava a neve cair da janela, calma e pensativa. Uma amiga disse mais tarde que ela entendia a diferença. Sua coroa havia sido emprestada do tempo. Catherine's foi construída com base na fé, e quando os sinos de Westminster marcaram a meia-noite, a Grã-Bretanha cruzou uma linha invisível. Quando amanheceu, a mensagem era inegável. A era de Guilherme e Catarina pôs fim ao regime. Então, o que você acha que desencadeou essa mudança silenciosa na monarquia britânica? Estratégia calculada. Destino ou um simples ato de graça? E até onde realmente chegará a influência de Catarina e Guilherme? Gostaríamos de saber sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever.